quero compartilhar com você um pouco do que... Eu não sei se você é alguém que busca fontes quando você precisa de uma inspiração, você precisa talvez de um conselho, você busca alguém que possa lhe dar o conselho. Normalmente nós cristãos, nós buscamos ao Senhor, e óbvio que nós buscamos, oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco. Mas nós vivemos um mundo onde existem várias influências positivas, né? Você pode procurar num bom seminário, você pode procurar na internet, você pode procurar em algum tipo de curso, e hoje tem muito coaching para tudo, né? Então tem sempre alguém para ajudar, tem sempre alguém que pode lhe dar um conselho, que pode lhe ajudar a transpor algumas lutas na sua vida. Mas quando eu pensava numa mensagem que pudesse nos edificar nessa noite, pedindo orientação a Deus, Deus me conduziu a um tema que eu gosto. Eu sou apaixonado pelo Novo Testamento, sou apaixonado pelo ministério do apóstolo Paulo. A minha igreja, né, a igreja que eu presido, que congrega comigo, está aqui, sabe, tanto que o nome da minha filha é Paula, por uma afeição natural que eu tenho pelo apóstolo. Mas quando eu pedi orientação a Deus, inevitavelmente eu acabei encontrando na vida de Paulo exemplos, modelos, caminhos que nos ajudam a viver essa vida contagiante. E nessa noite eu quero compartilhar com você, não uma mensagem que a gente encontra num curso, não numa mensagem que a gente encontra no Google, não uma mensagem que a gente encontra aí em algum livro de romance ou algum livro filosófico. Eu quero que você nessa noite se abra comigo para ouvir, para entender, para compreender talvez aquilo que o apóstolo Paulo viveu, o que o apóstolo Paulo ensinou, coisas que para mim e para você vão ser úteis para que nós continuemos sendo, ou cada vez sendo mais comprometidos com o ministério do Senhor. Amém? Então quero que você abra comigo a sua Bíblia. Eu uso a versão Nova Almeida atualizada. Como eu vi que o pastor em algum momento pediu para que trocasse aqui, eu não sei se tem, mas normalmente eu uso a Nova Almeida atualizada. E eu quero convidar você a abrir ou a ler aqui em Colossenses no capítulo 3, do verso 1 ao 3. E antes mesmo de nós lermos, eu quero que você entenda comigo que nesse universo de muitas opções, de muitas influências, nós precisamos buscar sabedoria. E a Bíblia diz e nos ensina que aquele que não tem sabedoria deve pedir ao Senhor, e Ele dá isso livremente e deliberadamente. Ele entrega isso em justa medida, sacudida e transbordante. Tudo que Deus faz para a nossa vida é sublime, é grandioso. E nessa noite eu quero que você compartilhe comigo dessa mensagem. Deus quer falar ao nosso coração a respeito de como nós podemos viver um novo tempo contagiante para a glória do nome do Senhor. O apóstolo Paulo, antes nós vamos ler, já vai gravando o texto aí, mas só algumas referências antes da gente entrar propriamente na mensagem. Mas o apóstolo Paulo, só para a gente se situar, quando Jesus morreu, o apóstolo Paulo tinha ali cerca de 24 anos. E quando o pastor disse, olha, hoje parece que das noites festivas, a juventude que está mais ativa, né? Eles estavam cantando aqui. Então, quando o pastor disse isso para mim, também pensei, puxa, peraí, tem mais alguma coisa a ver, porque eu tenho a história de um homem que começa a sua trajetória de frente para o Evangelho, não de dentro do Evangelho, mas de frente para ele, com cerca de 24 anos. O apóstolo Paulo nasce no ano 5º depois de Cristo. Jesus, na verdade, nasce no ano 4 antes de Cristo. Isso é uma questão de... Tá complicado ali o calendário romano, mas a ideia é que Jesus tinha 9 anos a mais do que Paulo. Então, quando Jesus morre com 33, Paulo está ali na casa dos 24 para 25 anos, mais ou menos, está nessa faixa ali. E por 4 anos o apóstolo Paulo ouviu que existia uma seita dentro do judaísmo que ficou conhecido como cristãos. Mas Paulo, forte, vibrante, valente, enérgico,
resolve que vai persegui-los, não que vai abraçá-los. E aí quando ele está ali no caminho de Damasco, aí com seus 28 anos, ele é surpreendido pela glória do Senhor. Querido, nessa noite eu preciso dizer para você que antes de qualquer coisa, antes de nós nos tornarmos discípulos contagiantes, antes de nós ganharmos a nossa comunidade, antes de nós começarmos missões urbanas ou outro tipo de ministério que Deus nos colocar, nós precisamos ter um encontro com a glória do Senhor. Nessa noite é uma noite propícia. Se você ainda não entregou o coração para Jesus, eu quero dizer para você, Deus tem uma vida contagiante para você, mas o primeiro passo para essa vida é entregar a sua vida a Jesus. Você precisa ter um encontro com Ele, você precisa abrir o seu coração. E nessa noite, antes de lermos a palavra, eu preciso dizer isso para você. O segredo para uma vida contagiante é Cristo morando em nosso coração. A palavra do Senhor diz, Colossenses no capítulo 3, a partir do verso 1, diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Querido, a primeira coisa que eu preciso compartilhar com você nessa noite, sobre os caminhos, os passos, o modelo paulino para uma vida contagiante, é que viver essa vida contagiante, viver um novo tempo, nós precisamos considerar a possibilidade, a previsibilidade do céu todos os dias. Pessoas que são contagiantes, elas não vivem a natureza terrena, ela não vive as impossibilidades terrenas. A pessoa de vida contagiante, ela supera tudo aquilo pela fé, ela está o tempo todo pensando o que Deus tem para fazer mais à frente, ela não está limitada a todas as dificuldades. Durante as ministrações aqui, eu estava aqui viajando na atmosfera de adoração e pensando, puxa vida, tem momentos que Deus abre o mar, glória a Deus. Tem momentos que Deus não abre o mar, Deus faz você passar por sobre as águas. Mas tem momento que nem abre e nem você passa. E aí, qual é o grande dilema dessa vida, querido? É que para ter uma vida contagiante, você não olha simplesmente as experiências que já foram vividas apenas. Você espera que Deus te dê uma nova experiência. Eu não sei qual é a nova experiência que Deus vai te dar, mas Ele não vai deixar você afundar nos dilemas e nas lutas e nas guerras da sua vida. Não importa se você vai andar pelo meio do mar, não importa se você vai andar por sobre o mar, não importa se o Senhor vai secar o mar, não importa, porque Deus sempre tem algo maravilhoso para fazer na vida daqueles que querem viver em novidade de vida. Pastor, eu vivo tão atarefado, tão corrido, minha vida é uma vida difícil. Pastor, eu não ganho muito bem, eu estou desempregado. Pastor, eu estou com um problema na minha vida, na minha saúde, eu estou com um problema, algum dilema dentro da minha casa. E a gente vive esses dilemas, mas a diferença entre você e as pessoas normais lá fora, a vida contagiante, ela transforma e ela muda os paradigmas da vida. Então você não olha a realidade agora, você está sempre um passo à frente. Pessoas que são contagiantes, discípulos contagiantes, eles estão sempre um passo à frente. Você está vivendo a luta, você está vivendo a guerra, mas você já está antenado, espiritualmente ligado ao coração de Deus, aguardando que hora que Deus vai fazer o sobrenatural na minha vida, que hora que as coisas vão. Eu sei que vai acontecer, eu não sei qual é o tempo, eu não sei qual é o momento, mas eu sei que vai acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo está lá na sua segunda prisão em Roma, já perto da sua morte. Paulo vai ter um tempo aparentemente curto, mas extremamente longo de vida. Paulo, ele vai estar ali com perto dos seus 60 e poucos anos, preso, porque a gente tem uma visão de que as circunstâncias tornam a gente fiéis a Deus.
E não são as circunstâncias. Nós provamos que somos fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Paulo está lá preso em Roma. E sabe o que ele vai escrever para a igreja de Colosso? Não se preocupem, parem de pensar com isso aqui. Parem de colocar a esperança nas paredes. Parem de olhar para as grades. Parem de olhar para as limitações de movimentação. Porque se vocês já reconciliaram-se com Cristo, comecem a pensar e buscar as coisas que são do alto. E quando eu vejo essa juventude aqui na frente, pensando, poderia estar fazendo qualquer coisa, mas está pensando para o alto, está olhando para o alto. Discípulos contagiantes querem viver em novidade de vida, e viver em novidade de vida é considerar a possibilidade do céu. É como diz aquela canção: Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Em lugar alto. Nós não fomos chamados para andar no submundo da vida, nós somos chamados para andar em lugar de honra, e essa honra espiritual. Deus chamou discípulo contagiante, nesses 22 anos de vida dessa igreja, a subir um nível e olhar a vida pelo alto. Se já vos reconciliaste com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, onde Ele reina. E é uma questão de perspectiva, porque quando você olha apenas para frente, o seu campo de visão é limitado. Mas quando você olha do alto, querido, você vê muito além do teu inimigo, você vê muito além da sua dificuldade. Viver um novo tempo é considerar o céu todos os dias. Segunda coisa que Paulo vai dizer, está lá em Filipenses no capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14, olha o que Paulo vai dizer, ainda preso. Olha o que Paulo vai dizer, ainda sobre as limitações da vida, mas ele já tinha dito para a igreja de Colossenses, olha do alto, olha o que ele vai dizer agora para a igreja de Filipe. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo diz? Espera aí, eu sou discípulo contagiante. As coisas que estavam lá atrás, os problemas que eu vivi, eu não posso focar neles mais, eu já aprendi com eles, agora eu preciso continuar. Paulo estava preso, mas ele sabia que aquelas prisões não iriam impedir que o Espírito Santo agisse através da vida dele, por isso ele continuava. Às vezes a gente tem um monte de problema na nossa vida, a gente não sabe o que fazer. Querido, em nome de Jesus, levante-se do seu lugar e continue para o alvo que Deus lhe chamou. Nós somos uma igreja em células, as células edificam, elas trazem crescimento, mas muitas das vezes nós ficamos abatidos por muitas frustrações. Querido, Deus te chamou para ser um líder de verdade, um líder eficaz, um líder eficiente, um líder contagiante. Então às vezes as limitações tentam nos parar. Eu quero dizer para você isso, querido, viver um novo tempo como discípulo contagiante é esquecer todo esse lastro do passado e continuar buscando a perfeição em Cristo. Pastor, mas eu errei ali atrás, pastor Alexandre, eu errei. Pastor Alexandre vai dizer para você: vem cá, filhão, deixa eu orar contigo, vem cá, filhona, deixa eu orar contigo, orei com você, te aconselhei, agora vai, porque o céu não pode esperar. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós não podemos parar, temos que prosseguir. Deus não chamou você para parar, querido. Lá em Piabetá a gente tem uma série de dificuldades, pastor. A gente tem as dificuldades de distância,
uns problemas que acontecem. E quando as pessoas pensam assim, agora vai dar ruim, a gente meio que ressurge como a fênix. A gente levanta como aquelas águias de fogo e diz: espera aí, o Senhor não me chamou para parar. O Senhor me chamou para continuar. Não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição. Mas quer saber? Eu prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. O Senhor conquistou você. Sabe para quê? Para você conquistar os outros. Eu digo isso, aprendi isso e repito. Se nós tivéssemos sido ganhos para Jesus, para não fazer nada, nós tínhamos morrido igual o ladrão da cruz. Entrega a vida para Jesus, morre, acabou, vai para o céu, maré mansa, boa vida. Mas não é essa a minha história, não é a sua história. Não é a história do casal de pastores, não é a história do nosso presidente da associação, não é a história do pastor que ministrou aqui também, da irmã que cantou aqui na frente, que louvou o Senhor, não é a história desses jovens. Nós somos chamados para continuar, querido. Se o inimigo está tentando afrontar você, tentando fazer você parar por alguma fragilidade da sua vida, diga para ele: olha só, eu sei, parece que eu estou fraco, mas a palavra do Senhor diz que quando eu estou fraco, é porque eu estou forte, porque eu dependo do Senhor, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu estou forte, enquanto eu estou seguindo o Senhor e fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu alegro o coração do Senhor, e a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu sou muito pequenininho, não sei fazer nada, alegra o coração de Deus, faz alguma coisa, porque enquanto você faz para o Senhor, Deus derrama graça sobre graça, sobre graça sobre a sua vida. O apóstolo Paulo sabia disso, por isso ele vai dizer: eu prossigo. Eu já fui jogado às feras, eu já fui preso em calabouço, eu já fui preso em masmorra, eu já apanhei em lugar público. Mas e daí? Enquanto eu tenho vida, eu prossigo. E você, querido? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Terceira coisa que Paulo vai nos ensinar, está em 2 Coríntios 5,17. A mensagem não é muito longa não, pode ficar tranquilo, eu estou acabando a introdução. Fica tranquilo. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: e assim, que se alguém está em Cristo, as coisas... Gente, vocês conseguem perceber o mistério revelado nessa palavra? Porque às vezes a gente chega, tem um encontro com a glória de Deus, mas a gente carrega muito rastro do passado, muito lastro do passado, muita marca do passado. Tudo que disseram pra gente que a gente não pode, que a gente não deve, que a gente não vai conseguir. Eu não estudei, eu não tenho habilidades, eu não tenho essa presença tão marcante como os pastores, eu não sei tocar um instrumento. Já tentei, mas também não deu. Olha o que Paulo diz: se a gente está em Cristo, a nova criatura, mudou tudo. Significa que tudo aquilo que nós tínhamos guardado do passado, ficou guardado. Viver esse novo tempo, viver como discípulo contagiante, é perceber que dia a dia, o novo de Deus está garantido em Cristo para a nossa vida. Significa dizer que você nem sabe
tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você nem sabe tudo aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Nós somos como crianças, estamos aprendendo a andar, a gente não sabe nem correr. Talvez a gente esteja engatinhando e Deus já está olhando para mim e para vocês dizendo: esse vai ganhar multidões, esse vai longe, esse vai longe. Sabe aquela história de quando o diabo chega diante de Deus, né? Quando os filhos de Deus se reúnem lá em Jó. E Deus fala assim para o diabo: tá vendo lá meu servo Jó? Cara bom. Aí vem o diabo: aí também, deixa eu dar tudo para ele. Acho que o diabo pensou que Jó era mimadão, né? Tem alguma criança mimada aqui? Tem adulto mimado? Querido, em nome de Jesus, eu não estou falando contra, sabe por quê? Porque Deus mima a gente. Tudo que a gente pede, a Bíblia diz: pede e receberá, batei, a porta abrir-se-vos-á, está lá em Mateus capítulo 7. Nosso Deus, Ele cuida da gente. Só que muitas das vezes nós queremos que Ele cuide da gente com coisas que Ele não quer cuidar da gente. Tem gente que fica assim: poxa, Deus bem que poderia me dar um carro, né? Aí Deus, né? O cara vai trabalhar na obra e Deus dá para ele um mobzinho. Alguém tem mob? Uma Uno? É porque lá na igreja tem, então estou falando de propósito. Aí você fala assim: ah, Senhor, não, eu orei certo, o Senhor abençoou errado. Porque eu estava pensando mais assim, num Corolla, né? Estava pensando mais numa Hilux. Senhor, como é que eu vou servir ao Senhor com um carro popular? Querido, às vezes a gente pensa que tudo que Deus tem para fazer na nossa vida é tudo que Ele nos entregou até o momento. Eu não estou falando mal, não estou usando carro para desmerecer absolutamente nada. Tem carro popular. Carro não resolve o problema. Às vezes é uma roupa. Eu não tenho dinheiro para comprar um terno, ficar alinhado, bonito, sim, elegante. Praticamente um europeu, dinamarquês. Eu não sei, eu não consigo me vestir. Ah, eu não sei falar um outro idioma. Querido, fale em línguas. Esse não é problema. Mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus te deu até agora ainda é extremamente pouco em relação àquilo que Ele quer te dar para que você use em prol do ministério. E quanto mais você faz, mais Ele te dá. Quanto mais você pede, mais Ele te dá. O pastor ministrou aqui sobre semente. Ele dá a semente, mas se não usa, a semente não germina. Se a semente não germina, ela não cresce. Se ela não cresce, ela não dá fruto. Se ela não dá fruto, ela não dá mais semente. A gente tem que fazer valer aquilo que Deus nos deu. Se Deus deu pouco para você, usa o pouco, porque Ele vai dizer: se no pouco foste fiel, porquanto no muito te recolherei. Ele começa por algum lugar, mas você tem que seguir e prosseguir e prosseguir. Eu disse que Deus mima a gente, mima. Ele dá um monte de semente. A gente que não usa, né, pastor? Mas quando a gente começa a usar, a gente começa a ficar maravilhado com aquilo que vai acontecendo, e a gente chega, não esperava. Isso acontece muito com o pessoal quando vai pregar. Rapaz, quando coloca a pessoa para pregar, a gente fala assim: irmão, eu quero... Já começa. Está no espírito, não é bem isso. Irmão, aí tem o pessoal que até caiu, né? Você foi arrebatado, não desmaiou mesmo. Não teve nada com arrebatamento. Mas quando sobe e toma coragem e enfrenta o púlpito, enfrenta o altar do Senhor, Deus derrama glória, 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 unção, unção, unção. E aí aquele que achava que não sabia fazer, começa a pregar aqui, começa a levantar um para Jesus, outro para Jesus, outro para Jesus, outro para Jesus. Quando começa a ministrar, é um que começa em quebrantamento de um lado, começa a ser usado pelo Espírito Santo do outro. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre alguma coisa nova.
Viver o novo de Deus é perceber que dia a dia há um novo garantido por Cristo Jesus na sua vida. Em quarto lugar, eu já vou quase caminhando para o final. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. E agora é sério, é quase para o final mesmo. O pessoal do Esteban está acostumado a me ouvir muito mais do que isso, né? Acho que é tranquilo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo, aquele mesmo Paulo, dizendo agora para a igreja de Roma: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Eu vou falar igual o pastor, acho que só algumas pessoas compreenderam. Porque olha esse texto: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Isso é para glorificar, é para aplaudir o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque viver o novo de Deus, porque viver uma vida contagiante, é estabelecer uma conexão inquebrável com o Espírito da vida e da liberdade. Pastor, mas o apóstolo Paulo não foi o que depois foi preso? Querido, não é isso. É porque a palavra do Senhor diz que nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Significa que nós morremos para a nossa concupiscência da carne, nós deixamos de ser escravos do pecado, nós não somos mais algemados às cadeias do inferno. Você está livre da condenação em Cristo Jesus. Significa que qualquer momento que o inimigo levantar a voz para você, ou apontar o dedo para você, você vai dizer para ele: comigo não, porque eu sou livre em Cristo Jesus. Você está condenado para sempre, mas eu vou morar eternamente com o meu Senhor no reino dos céus. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Por que você tem que ter uma vida contagiante? Porque você foi salvo por Cristo Jesus, porque você tem uma garantia eterna. Você não volta mais para onde você estava, agora é daqui para o céu, é daqui para o céu, é daqui para o céu. E quanto mais perto você chega do céu, menos você se importa com os dilemas que o diabo coloca contra a sua vida. Por isso que às vezes o crente é meio doidão, você nem liga. Eu estou passando por uma prova aí, mas eu estou passando pela prova dando glória a Deus. Não é assim? Sabe por quê? Porque eu não preciso mais ficar preso a isso. Porque eu estabeleci uma conexão inquebrável com o Espírito da vida e da liberdade. A palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso é uma marca na vida de quem é contagiante, na vida de quem é um discípulo radical. E por último, eu quero compartilhar com você o texto de Romanos 6, verso 4, que diz assim: nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Você vai pensar: por que Deus fez o que fez na minha vida? Eu quero dizer para você que Paulo precisou decidir, nos primeiros anos da sua caminhada cristã. Obrigado, irmão, que trouxe. Nos primeiros anos da vida cristã, Paulo precisou tomar uma decisão na sua vida. Ele precisou decidir aniquilar todos os pensamentos e comportamentos que ele tinha, e estabelecer um princípio de dignidade permanente
e definitiva para a sua vida. Sabe o que Paulo decidiu? Para trás eu não olho mais. Querido, não olhe para trás. Muitas pessoas se cansam no meio da caminhada e acabam considerando novamente coisas que viveu no passado. O passado era fácil, mas ele levava para o inferno, porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva para a salvação. Quando Paulo percebe isso, ele percebe que a vida dele não pode mais ser aliançada com absolutamente nada do passado. Agora ele tem um comportamento digno e permanente. Sabe por que você vai crescer na sua célula? Sabe por que você vai ser feliz nos seus projetos espirituais? Sabe por que você vai ter um casamento digno? Por que você vai ter uma vida digna? Porque você vai ter filhos que não são só carnais, não são só de carne e sangue, mas são filhos espirituais que você vai ganhar para Jesus, que vão caminhar com você nessa jornada, porque você vive novidade de vida. Porque o seu comportamento, porque as suas palavras, porque os seus gestos, porque os seus olhares, porque o seu tempo é utilizado totalmente para a glória do nome do Senhor. Quando Paulo toma uma decisão por Cristo, ele pega toda aquela robustez que ele tinha no passado. Ele era um cara bom, ele era um cara poderoso, ele tinha carta até para prender e matar. Mas agora, em novidade de vida, ele tem uma carta para trazer ressurreição, para trazer vida. Querido, eu quero dizer isso para você, e se você puder guardar alguma coisa dessa mensagem nessa noite, se você não quiser guardar mais nada, eu preciso que você guarde isso. Uma vida contagiante é uma vida que produz vida. Vida só nasce de vida. Vida só brota de vida, só sai vida de outro ser vivo, só saem filhos espirituais daquele que é nascido de Deus, daquele que é nascido no Espírito Santo, que nasceu da água e do Espírito. Se você foi chamado pelo Senhor, se você nasceu da água e do Espírito, você é um gerador de vida, você tem uma responsabilidade espiritual com esse mundo, de transformar esse mundo pela pregação da palavra de Deus. E Deus confiou isso a você. Por isso eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Eu não sei se você já assumiu alguns compromissos com o Senhor. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Feche teus olhos. Eu não sei se você já entregou a sua vida para Jesus, mas hoje pode ser essa noite, esse momento. Eu quero viver uma vida contagiante, eu quero mudar. A vida que eu tenho, eu sei que pode ser melhor. E para ser melhor,